Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio, vou trabalhar com vocês aí a parte de química do simulado que vocês têm aí. Bom, vamos começar com algumas ideias, como por exemplo a abordada na questão de número 3, que vai tratar a respeito de reações inorgânicas, só que agora, no caso em particular, eu tenho uma base reagindo com sal. O que eu vou apresentar agora é uma reação conhecida como reação de dupla troca, e eu devo tomar muito cuidado, porque a ocorrência de uma dupla troca requer alguma ou algumas dessas condições que eu vou apontar. Para que uma dupla troca ocorra, é necessário ou a formação de água como produto, ou a formação de um composto cuja solubilidade é baixa, um precipitado, tá certo? Ou eu devo formar um eletrólito mais fraco do que eu tinha anteriormente, um ácido fraco ou uma base fraca, ou então uma substância volátil. Dessas condições, suprida pelo menos uma delas, eu tenho a tendência a ter uma reação de dupla troca. Caso contrário, eu não consigo ter a reação de dupla troca, o que eu tenho simplesmente são íons espectadores ao meio, tá certo? Bom, então acompanha comigo a questão 3. Quando uma solução de hidróxido de sódio é adicionada a uma solução de sulfato férrico, forma-se um precipitado, tá aqui ó, castanho de hidróxido férrico, restando apenas uma solução de sulfato de sódio. Tá, então vamos começar com a ideia. Observe que eu tenho aqui o primeiro, o sulfato férrico ali. Então, tá aqui, sulfato férrico, o Fe2SO4 3. Então, vou apresentar para cá ele, Fe2SO4 3. Como ele está em solução, o que eu tenho ele dissociado, um eletrólito forte, como é de ser esperado para um sal, eu vou ter íons ferro, cuja carga do ferro aqui, o NOx, é mais 3, e o sulfato, cujo NOx é menos 2. Agora note, eu vou reagir isso daqui com o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Sendo que o Na tem NOx mais 1 e a hidroxila NOx menos 1 aqui. Bom, haverá uma troca, uma dupla troca entre cátions e ânions. Me ajuda aqui rapidinho. Esse aqui que é o cátion, que é o ferro, então ele passará a interagir com a hidroxila, que é o ânion, ou seja, o positivo com o negativo. Porém, deve haver alguma pista para que isso daqui forme algum composto e na dupla troca, ou seja lá, ou água, ou algum precipitado, um eletrólito mais fraco, enfim, aqueles casos que eu havia abordado. Nesse caso em particular, é destacado no texto aqui, ó, um precipitado castanho formado por óxido ferro. Precipitado quer dizer insolúvel, deposita-se ao fundo. Então o que eu vou ter é o ferro, não o índice aqui 2, somente o ferro, a hidroxila. Vou balancear ela agora. O ferro aqui, mais 3, a hidroxila, menos 1. Agora eu vou equilibrar as cargas. Então eu vou necessitar de 3 hidroxilas. Lembrando que esse 3 vem para cá e 1 para cá. E vou ter a forma FeOH3, porém sólido, já que é um precipitado e vai sedimentar-se ao fundo. Agora, o que vai sobrar? O Na e o SO4. Bom, o Na e o SO4, aonde o NOx do Na é mais 1 e do SO4 é menos 2, eu vou inverter, para cá eu vou ter o 2. Tá certo isso? Agora observe que sais da família 1A são solúveis, então isso daqui está aquoso. Bom, agora, vamos lá. De novo, ao enunciado. O sulfato férrico, Fe2SO4 3, forma um precipitado castanho, que é o hidróxido férrico aqui, que é o FeOH3, tá? E uma solução de sulfato de sódio. Bom, agora nós já sabemos que, graças ao fato de formar este precipitado aqui, PPT, que é o precipitado, nós temos a ocorrência dessa reação de dupla troca. Juntando tudo isso daqui, necessito agora balancear esta equação. Então, a partir desse ponto, agora vamos promover o balanceamento dessa equação aqui. Então, passo a ter FeSO4, NaOH, formando aqui
o FeOH3, aqui sólido, mais o Na2SO4. Bom, todas as reações de dupla troca não são reações de oxirredução, significa dizer que não há variação de NOx. Me ajude a promover o balanceamento aqui do Fe2SO4, 3 aqui e para cá. Eu tenho 2 ferros aqui, vou tentar 2 ferros aqui. Passo a ter aqui, ó, 3 sulfatos, vamos lá então, 3 sulfatos aqui. Passo a ter 6 sódios, 6 hidroxilas, 6 hidroxilas. Note que eu tenho o coeficiente 6 à frente do NaOH, 1 à frente do Fe2SO4, 3, 2 à frente do hidróxido férrico e 3 à frente do sulfato de sódio. E eu tenho 2 equações com isso aqui, ó, 6NaOH, 6NaOH. 1 à frente do sulfato aqui que você tem, 2 à frente do hidróxido e 3 na frente do Na2SO4. Cláudio, quer dizer que a letra D e a letra E, as duas são corretas? Negativo. Observe o seguinte, na letra D de dado, o hidróxido férrico está no estado sólido, que é justamente o precipitado. E na letra E, ele está aquoso, o que representaria uma solução. Como o hidróxido férrico aqui que eu tenho representa uma base insolúvel, obrigatoriamente eu vou ter que ter a letra D de dado. Tranquilo? Perfeito até aí? Então, gabarito para essa aqui, letra D de dado. Continuando, segue para mim agora a número 4. Então, atenção lá para o seguinte. Sabe-se que qualquer elemento conhecido ou proposto pela ciência atual, estando em seu estado fundamental, possui em seu núcleo uma quantidade definida de prótons e nêutrons, com elétrons em volta do núcleo, em quantidade igual ao número de prótons. A quantidade de nêutrons pode variar, sem variar, no entanto, o número de prótons e elétrons para um determinado elemento, o que caracteriza como um isótopo. Os elementos A e B representados são isótopos que nós temos aqui. Então, tudo bem. Só que ele está passando e não está identificando aqui o total de número de prótons nem de número de massa. Então, nós temos o A representado aqui, x mais 5 para cá, 3x, e aqui o B como 2x menos 10 e aqui 3x menos 2 para cá. Perfeito? Vamos trabalhar. Se eles são isótopos, como descreve no enunciado, significa dizer que eles têm o mesmo número de prótons e, como consequência, o número de prótons representado aqui a parte abaixo é igual para os dois. Então, eu vou ter uma igualdade entre esses dois números de prótons aqui. Então, vamos ver. 2x menos 10 tem que ser igual a x mais 5. Tá. Tematicamente, passando o x para cá, eu passo a ter, então, o 2x menos x igual a 5 mais 10. Como consequência, 2x menos x é x e o x passa a ser igual a 15. Tá bom, então, agora eu tenho que x corresponde a 15. Se x corresponde a 15, se eu vier a substituir aqui, então eu vou passar a ter agora aqui o seguinte. Acompanha comigo. X mais 5, então 15 mais 5 vai dar aqui 20. Aqui 3x, como é o caso que foi destacado lá. 3 vezes 15, 45. Bom, 2x menos 10, 2 vezes o x dá 30, menos 10 dá 20. E tem que ser 20 e 20, porque os dois são isótopos. 3x menos 2, então 3 vezes 15 dá 45, menos 2 dá 43. Tá, então agora eu passo a ter aqui o seguinte. O A, 20 e 45, o B, 20 e 43, que seria o 3x menos o 2.
Tudo bem? Bom, os dois são isótopos. Tá, só que agora nós temos um pequeno ponto aqui a ressaltar. Note o seguinte, isso aqui representa o número atômico, ou também conhecido como número de prótons. Aqui em cima, o que eu tenho se chama número de massa. O número de massa não apresenta unidade, é só um número, que é a somatória de prótons e nêutrons. Porém, a massa atômica do A, ela é numericamente equivalente a 45 unidades de massa atômica. Então eu sei que o elemento A, aqui nesse caso, ele vai apresentar como massa atômica 45 unidades e aquele como 43 unidades. Feito? O número de nêutrons pode ser calculado pela subtração entre o número de massa menos o número de prótons. Então o número de nêutrons aqui, 45 menos 20 é 25. E aqui o número de nêutrons vai corresponder a 23. Feito? Ou seja, o número de nêutrons de B é 2 unidades menor que o número de nêutrons de A. Englobando tudo isso, a alternativa que nós temos, que melhor se enquadra, é a letra C. O elemento A possui 45U. O que é esse 45U? É sua massa atômica. Ela é numericamente próxima a esse valor de 45 como número de massa. Então, ele tem isso. E possui 2 nêutrons a mais que B. Observe, ele tem 2 nêutrons a mais que B. Então, a alternativa dentre todas as apresentadas que melhor se enquadra é a letra C. Perfeito? Tá. Segue adiante lá então. Observe agora aqui o seguinte. Um dos itens muito cobrados na prova do Enem diz respeito a cálculos sendo apresentados. Nesses cálculos, tem a parte de estequiometria, você deve tomar alguns cuidados prévios. O primeiro deles, a equação deve estar devidamente balanceada. Você pode ter colunas com unidades diferentes, porém, numa mesma coluna, a mesma unidade, massa a massa, mol com mol, volume com volume, de uma coluna para outra, pode haver diferença. Então acompanhe comigo o que é apresentado na questão 5. Os CFCs e os halônios, substâncias de carbono e cloro, que também contêm bromo, ao atingirem altitudes superiores à da camada de ozônio, são decompostos pela radiação ultravioleta, liberando átomos de cloro, flúor e bromo. Então, os átomos de cloro liberados podem participar em ciclo de reações catalíticas que destroem o ozônio, como, por exemplo, essa demonstrada aqui, essa sequência. E a reação global, aqui do ozônio sendo destruído para O2. Como nesse ciclo o átomo de cloro inicial atacante do ozônio é regenerado, ele pode destruir centenas de milhares de moléculas de ozônio. Esse ciclo do monóxido de cloro só pode ocorrer em grandes altitudes, onde existe uma quantidade suficiente de átomos isolados de oxigênio para permitir que a segunda reação do ciclo ocorra. Tá. Agora, considerando que a reação para a formação do gás oxigênio fosse aquela ali, ó, O3 formando O2. Então está aqui o ponto-chave aqui. Com um rendimento de 80% e considerando que ela não está balanceada, a quantidade de matéria de gás oxigênio, a quantidade de matéria é o número de mols. Quantos mols eu estou formando aquilo ali? 2 mols, 3 mols, 4 mols e aí vai. Produzida na reação de 10 mols de O3 é de... Então, o primeiro item a se fazer é pegar essa equação e promover o balanceamento. Então, passo a ter ela aqui, ó. Então, observe. O O3 produzindo o O2. Se eu multiplicar aqui por 2, eu passo a ter 6 oxigênios. Aqui por 3 passo a ter 6 oxigênios. Então agora está balanceada. 6O desse lado, 6O desse lado. Uma vez balanceada, eu chamo a tua atenção para esse detalhe. Repare que esse coeficiente à frente está atrelado à quantidade de matéria, ou o número de mols, mostrando para mim que 2 mols do ozônio têm a capacidade de produzir 3 mols de O2. Do gás oxigênio. Bom, então eu vou, já que a ideia está em cima do número de mols, eu vou associar. Então tá para cá. 2 mols aqui com 3 mols aqui. A cada 2 mols de ozônio, 3 mols de O2. Substituindo agora o valor com os 10 mols de ozônio que ele falou. Então
Então, embaixo do ozônio eu vou colocar 10 mols, aqui como está representado. Bom, agora eu vou multiplicar cruzado isso aqui. 10 vezes o 3 dividido por 2. 10 vezes o 3 é 30 mol, dividido por 2 é 15. O detalhe interessante é que toda vez que eu vou aqui de reagente para produto numa multiplicação cruzada, como fiz aqui, o resultado que você obtém é com 100% de rendimento. No entanto, ele não deseja 100% de rendimento. O que ele quer é apenas 80% de rendimento. Então eu vou precisar obter uma quantidade menor do que esses 15 mols. Então como eu faço isso? Note que esses 15 mols obtidos por essa relação direta correspondem a 100% de rendimento. No entanto, o que o problema deseja são 80% de rendimento. Uma nova regra de 3, 15 vezes 80 dividido por 100, que vai dar como resposta 12 mols ao total de O2, produzido dessa reação de degradação do ozônio para a formação de gás oxigênio com um rendimento de 80%. Tá certo isso? Perfeito? Bom, o que dá gabarito a letra C. Muita atenção. Observe o seguinte. Então, primeiro ponto. Aqui eu trabalhei em mol nessa coluna e aqui em mol. Não há uma obrigatoriedade das duas colunas serem na mesma unidade. Eu poderia ter a primeira em mol e a segunda em massa, e aí vai para outras unidades. As colunas podem ter unidades diferentes. O que não pode ter é na mesma coluna diferentes unidades. Vamos dar uma olhada agora na questão de número 6. Acompanha comigo ainda nessa ideia aqui, que você tem de reação lá que envolve estequiometria. Só que agora vai aparecer um item importante, que é você montar uma reação. Então vamos lá. A síntese de amônia, tá? Como é que é a síntese da amônia? A amônia é obtida industrialmente pela reação, que é o que nós chamamos da fixação do nitrogênio lá, certo? Em processo industrial. O nitrogênio gasoso é coletado da atmosfera e é colocado para reagir com o hidrogênio gasoso aqui. E isso vai produzir a amônia. O processo é catalisado, tá certo? Então você usa aqui catalisadores, metais como por exemplo platina aqui, para promover essa reação aqui, para que ela aconteça em um tempo satisfatório a nível industrial. Essa é uma reação que eu peço para que você tenha, é uma reação de grande importância. Nessa reação eu estou produzindo amônia, ela é um verdadeiro marco lá que você tem das reações inorgânicas. Agora eu vou balancear essa equação, então acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui 2 nitrogênios, para cá apenas 1, coloco aqui o 2. Eu passei a ter 6 hidrogênios, aqui tem 2, para cá 3. E aqui 1. 1 é facultativo, posso pôr ou não. Lembrando que o que eu tenho aqui corresponde a 1 mol, 3 mols, 2 mols. Porém, também dá para trabalhar com massa, com isso aqui. Por exemplo, a ideia da massa molar. Então note aqui o seguinte, acompanha comigo a questão. Considerando que no processo de produção da amônia, a velocidade do consumo de nitrogênio é de 28, lá, a massa molar dele, 28 gramas mol, é de 70 gramas por minuto, a quantidade de matéria de amônia formada em 1 hora é de... Peraí, então olha só, o que eu quero? Tenho a equação, essa equação consiste a você montar, tá? E agora, ele me dá a massa molar do nitrogênio. Então olha para cá rapidinho. O que eu tenho aqui, é 1 mol. Então, vamos lá. 1 mol vezes 28 gramas para cada mol. Vou cortar mol com mol, vai me dar 28 gramas. Então, esse 1 mol de nitrogênio corresponde a 28 gramas. Certo? Essa coluna está sendo montada em massa. Tá. Agora observe. Ele apresenta aqui para mim. Considerando que no processo de produção de amônia a velocidade de consumo do nitrogênio é de 70 gramas para cada minuto, então eu tenho para cá um consumo de 70 gramas para cada minuto. Ok? Continuando.
A quantidade de matéria de amônia formada em 1 hora é de... Então vamos trabalhar com isso aqui. A amônia está para cá, só que eu quero agora em quantidade de matéria. Aqui o que eu tenho é um 2, então isso corresponde a 2 mols. Tá, só um detalhe. O mol, ele acaba gerando um problema porque ele não é só o conceito, como ele também é unidade. O que eu estou utilizando aqui, ó, é a unidade mol. A unidade mol não tem plural na hora que eu for calcular. Entendido isso? Então, note agora aqui esse detalhe. Isso aqui está em massa e aqui está em quantidade de matéria. Não tem problema nenhum, levando em consideração que a hora que eu colocar o meu x aqui, ó, ele vai sair em mol. Porém, olha, a multiplicação cruzada para cá, uma vez devidamente balanceada essa equação, vai me permitir cortar grama com grama e o que vai sobrar é mol por minuto. Tá certo isso? Então acompanha lá. Então, olha o que nós temos. Armei o problema, os 28 gramas, 70 gramas por minuto, está para 2 mols. A multiplicação cruzada disso me deu 5 mols de amônia, que é 70 vezes 2 dividido por 28. No entanto, 5 mols de amônia por 1 minuto. Agora, ele não quer por minuto, ele quer em 1 hora. Se ele quer em 1 hora, e já que eu obtive aqui o x para cá como 5 mols para cada minuto, basta multiplicar isso pela quantidade de minutos que estão presentes em 1 hora, que é exatamente o que eu apontei para cá. 5 mols de amônia para cada minuto, vezes 60 minutos para cada hora que existe. Essa multiplicação corta minuto com minuto, vai sobrar mol de amônia por hora, que corresponde a 300. 5 vezes 60 equivale a 300 ali. A alternativa que apresenta 300 é a letra E. Feito? Muito cuidado, porque se você parar aqui o exercício 5 mol por minuto, que não é o que ele quer, também dá alternativa lá. Errada, mas apresenta alternativa. Então, muita atenção para essa parte. Ficou claro aqui, turma? Muito cuidado. Eu trabalhei com grama, trabalhei com mol. Eu tenho essa possibilidade. Eu consigo trabalhar aqui, ó, com unidades diferentes. Isso poupa um tempo enorme na hora de você calcular lá. Bom, agora, a próxima, questão de número 8. Para sofrer oxidação, o metal deve apresentar um potencial de redução, o ERED, menor que o material que entrou em contato com ele. Assim, para saber qual material passará por oxidação ou redução, é necessário conhecer os potenciais de redução ou de oxidação de todos eles. Aí ele continua. A utilização de metais para proteger o ferro dos efeitos da corrosão é comum, amplamente estudada e utilizada na indústria atual. Recobrimentos com uma ou mais camadas de diferentes metais auxiliam na proteção de estruturas de aço e de ferro por muito tempo, em condições altamente oxidantes. Considerando as afirmações, pode-se dizer que metais com potencial de redução abaixo do ferro são recomendáveis contra a corrosão, porque metais... Então, note aqui o seguinte. Se você relembrar da ideia que você trabalhava lá com potenciais de redução, vai funcionar assim. Quanto mais baixo ou menor for o potencial padrão de redução de um metal, maior será o potencial padrão de oxidação desse metal. E se a oxidação do metal será maior, maior será a tendência de sofrer oxidação. Então, maior será a tendência dele sofrer oxidação e ele será um forte agente redutor, porque ele vai sofrer oxidação e vai reduzir uma outra espécie. Então observe que quando você tem em contato, por exemplo, que você tem aqui, ó, um gasoduto, aonde a estrutura que mantém essa tubulação
é de ferro e isso está enterrado, eu não posso me dar o luxo de ficar desenterrando esse gasoduto o tempo todo para verificar se a tintura está de acordo, se há corrosão ou não. Eu preciso ter uma maneira de protegê-lo satisfatoriamente. Eu posso recobri-lo com algum metal ou adicionar, por exemplo, um outro metal aqui, ó, ligado a ele. E esse metal tem que ser um metal que sofra uma oxidação e não permita a oxidação do ferro. Então vai ser um metal que vai oxidar no lugar do ferro. Essa é a proposta para um metal que apresenta um baixo potencial padrão de redução e tem a tendência a sofrer uma oxidação. Ele vai se oxidar, vai se sacrificar no lugar do ferro, por exemplo, como está destacado ali. Tá. Um desses bem comum ser utilizado é o magnésio. Então, se eu adicionasse uma barra de magnésio ligada a um fio aqui, como um metal de sacrifício, eu passaria a ter a semi-reação de oxidação do magnésio aqui. O magnésio metálico indo para magnésio aquoso e liberando os dois elétrons. Os dois elétrons vão para a estrutura de ferro e o ferro passa a atuar como um cátodo. Tá, mas Cláudio, quem sofre a redução? Então agora é o ponto-chave. A grande maioria dos alunos, quando olha uma situação igual a essa, diz para mim que quem vai se reduzir é o ferro. Bom, se tiver íons ferro aqui ao redor, eles até vão ser reduzidos. Porém, você concorda comigo que isso não vai ser muito comum, porque senão, a cada instante que passasse, a parede dessa tubulação ficaria cada vez mais espessa, com a eletrodeposição de ferro. E não é o que a gente observa. Então, o que poderia se reduzir? Outra espécie presente. Partindo da ideia que a chuva no nosso planeta é naturalmente ácida e que isso encontra-se no solo, é bem provável que uma das espécies que poderia sofrer redução seria o H+ presente, produzindo o H2. Em pequena escala, sendo produzido aos poucos aqui, sendo liberado. É uma das possibilidades que vão ocorrer aqui. Mas em qualquer uma das hipóteses, note que esse M, que é o meu metal que eu coloquei aqui, ele vai se oxidar no lugar do ferro. Então, quando a questão pergunta, considerando as informações, pode-se dizer que os metais com potencial de redução abaixo do ferro são recomendáveis contra a corrosão do ferro, porque o que eles vão fazer? Olha lá, letra A, com potencial de redução abaixo do ferro, se fundem facilmente. Não é isso não. Letra B, com potencial de redução abaixo, reduzem antes do ferro. Eles não reduzem antes do ferro, eles oxidam antes do ferro. Letra C, com potencial de redução baixo, forma uma camada de óxidos de ferro. A ideia é justamente não deixar formar o óxido de ferro, é manter ele na forma metálica. Dos nobres como ouro e platina são preferenciais para a corrosão devido aos seus potenciais de redução baixos. Ouro e platina apresentam os mais altos potenciais de redução, não os mais baixos. E a letra E, com potencial de redução baixo, oxidam antes do ferro. É exatamente essa a ideia. Então, a alternativa correta, letra E. Ficou bem claro até aí? Tranquilo? Muito cuidado com situações iguais a essa que eu acabei de destacar. Bom, agora vamos dar uma mudada e vamos falar a respeito de funções orgânicas. É imprescindível que você, antes da prova do Enem, faça um resgate de todas as principais funções orgânicas que nós temos lá, desde hidrocarbonetos até a parte lá de aletos de alquila, de aletos de arila, aletos de acila, a parte lá de álcoois, aldeídos, cetonas, fenó, e aí vai todas as oxigenadas, depois as nitrogenadas, e assim vai em diante. Todas essas funções orgânicas são essenciais para a prova do Enem. Muito cuidado quanto a isso. Então acompanhe aqui comigo. Ele diz, indicado para pacientes cardíacos, o atenolol é usado principalmente no controle da hipertensão arterial e da antiga pictóris, dor no peito ao esforço. Além disso, este medicamento também é recomendado no controle de arritmias cardíacas e no tratamento precoce e tardio, após casos de infarto do miocárdio. E ele me dá a estrutura ali dele. Então vamos lá rapidamente. Atenolol está aqui, então acompanha comigo. Essa primeira aqui que eu tenho, C-dupla-O e o nitrogênio.
O nitrogênio ligado à carbonila, que é o C-O, representa para mim uma amida, tá certo? Então, de novo, a amida que eu tenho é o nitrogênio unido à carbonila, esse C-O. Esse é o primeiro ponto. Então, para cá, a amida. Aqui eu tenho na 2 o oxigênio entre carbonos. Repare que esse oxigênio entre carbonos aqui representa para mim um éter, tá certo? Aqui, ó, olha o importante na 3, hidroxila ligada em carbono saturado. Hidroxila ligada em carbono saturado, que é um sp3, como é o caso desse aqui, ó, identifica a função álcool. Então, para cá, o que eu tenho é um álcool, tá certo? Se fosse uma dupla ligação aqui, ó, o que eu teria seria um enol. Então, nesse caso, e se fosse um OH ligado no anel aromático, eu teria um fenol. No entanto, aqui eu tenho um álcool. Agora, note aqui, ó, esse nitrogênio, ele não está ligado a uma carbonila como era na 1. Ele está ligado a carbono. E carbono, porém, nenhum dos carbonos que estão diretamente ligados a ele é de carbonila. Então, o que eu tenho para cá é uma amina, nesse caso aqui uma amina secundária, o dissubstituído aqui que você tenha, certo? Aqui para cá. Então observe, eu tenho amida, éter, álcool e amina. A alternativa que apresenta amida, éter, álcool e amina é a letra A. Foi? Muito cuidado, volto a ressaltar, a identificação das funções é importantíssima lá no dia. Boa parte das questões orgânicas está atrelada à ideia de reações orgânicas juntamente com a identificação de função. Então, vale a pena relembrar esse conceito. Segue adiante. 14. Substituir carboidrato por proteína pode eliminar os quilos extras em um primeiro momento, mas em longo prazo, a mudança no cardápio pode provocar ganho de massa corporal e aumentar o risco de morte prematura naqueles que já têm risco cardiovascular. É o que mostra uma pesquisa apresentada no Congresso Europeu sobre Obesidade, realizada em Praga. De acordo com os resultados, quando as proteínas substituíram carboidratos na dieta, houve um aumento de 59% no risco de morte prematura e 90% mais probabilidade no aumento de, no mínimo, 10% na massa corporal. As proteínas, fala aqui a respeito dessas novas tendências aí, dessas novas dietas. O Enem traz exatamente questões envolvendo isso, um assunto bem atual, um texto inserindo você no contexto, e daí vem a pergunta que pode estar diretamente atrelada, associada a todo o texto ou uma parte específica do texto. Ele diz lá o seguinte: as proteínas são indispensáveis para o organismo humano, dentro de uma dieta balanceada, sem exageros. Elas são compostos orgânicos formados por um grande número de aminoácidos. Sobre sua formação, é correto dizer que são formadas... Tá. Então, vamos verificar aqui para o seguinte. Vamos trabalhar com a ideia de proteínas. Se você lembrar das tuas aulas lá de bioquímica, então, você estuda a ideia dos alfa-aminoácidos. Os alfa-aminoácidos têm a amina ligada ao carbono alfa, um depois da carbonila. Nesse caso, um ácido carboxílico, a carboxila. Então, vou representar isso aqui dessa maneira para cá. Isso é um alfa-aminoácido. Observe que o carbono alfa é um depois da carbonila, que é esse, tem um grupamento amino. Então, um alfa-aminoácido. Esses alfa-aminoácidos são os responsáveis por formar as proteínas. Tá, eu vou partir da seguinte ideia contigo. Eu vou ter um único tipo de aminoácido em que eu vou unindo ele repetidas vezes, como é o caso para cá. A repetição sistemática desse aminoácido, ou seja, um desse unido ao lado desse, vai permitir com que o ácido carboxílico reaja com a amina, formando uma amida da ligação peptídica. Para a formação da amida, há necessidade da retirada de um dos hidrogênios da amina
e a hidroxila aqui presente. Bom, isso significa dizer que o que eu vou fazer é a união de estruturas menores formando uma estrutura maior com a perda de uma pequena molécula, geralmente a água. Quando eu faço isso, eu estou definindo a reação de condensação. A reação de condensação consiste, de novo, na união de estruturas pequenas, formando uma estrutura maior com a perda de uma pequena molécula, geralmente a água. Entendido isso? O que significa dizer que, para cá, então imagine que eu vou repetindo isso aqui. Então vai perder um hidrogênio aqui. A retirada da hidroxila. Outro, isso aqui já é uma parte do aminoácido aqui para cá, com a perda da hidroxila o hidrogênio. Outro aminoácido grudando aqui onde saiu o hidroxila, formando uma ligação química. E isso vai se repetindo N vezes. Então tem um aminoácido aqui, outro aminoácido. Não há necessidade, eu só representei com o mesmo alfa-aminoácido. No entanto, você pode representar isso daqui, por exemplo, com aminoácidos diferentes. Tá? Observe que essa estrutura representada aqui, ó, ainda perdeu água. Perdeu água aqui e nas ponteiras. Então, nesse tipo de representação, eu tenho a retirada de água aqui, N aqui delas, com a retirada daqui. Então, 2N águas. Tá. Isso aqui é uma estrutura representando um polímero. Então, esse polímero que está representado ali mostra para mim que, na verdade, a proteína consiste basicamente de uma reação de polimerização de condensação. Qual é a alternativa que diz isso? Olha aqui, ó, letra A, reações de polimerização por adição. Adição não pode. Por quê? Adição é quando eu vou unindo microestruturas, formando macroestruturas sem a perda de nenhum tipo de molécula. Letra B, reações de polimerização de condensação. É exatamente essa ideia aqui para cá. A formação, olha, sobre a formação é correto dizer, ó. Então são compostos aqui, ó, formados por um grande número de aminoácidos. Então, não é essa ideia aqui para cá, certo? Que você tem aqui, ó, de adição, mas sim polimerização de condensação. Beleza? Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Segue adiante agora, vamos para 15. Na 15, é importantíssimo você lembrar basicamente de dois pontos chaves. Então, para 15 aqui, lipídios ou gorduras costumam ser representados, como a maneira mais comum de representar, por triglicerídeos. Lembrando que a ideia de lipídios são derivados de ácidos graxos, que são ácidos de longa cadeia carbônica, álcoois superiores de longa cadeia carbônica ou ésteres derivados de ácidos graxos. Isso me permite estruturar determinadas substâncias que apresentam baixíssima polaridade e que nós chamamos de óleos ou gorduras. Esses lipídios, tá, que são comumente representados através dos triglicerídeos, então para cá, eu passo a ter aqui o que eu tenho aqui é essa parte aqui, ó, derivada da glicerina e para cá a formação aqui do éster aqui que nós temos, são os ésteres formados aqui. Os triglicerídeos aqui, o R de cadeia longa. Eles podem ser aproveitados para fabricação, por exemplo, de sabão, tá? Aonde eu vou promover a hidrólise desse triglicerídeo, porém essa hidrólise aqui que nós temos, ela acontece através de um ataque com uma base forte.
A base forte, tradicionalmente, é o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. O hidróxido de sódio mais comumente utilizado para a fabricação de sabão sólido e o de potássio para a fabricação de sabão líquido. Então, como eu vou ter que romper 3 estruturas dos ésteres, eu vou atacar 3NaOH. Isso aqui vai regenerar a glicerina e passará a formar um sal derivado de ácido carboxílico, que é esse aqui, que apresenta a função anfifílica ou anfipática. É um tensoativo, um surfactante, uma estrutura com capacidade de quebrar a tensão superficial da água, tornando 2 líquidos immiscíveis, miscíveis, como por exemplo água e óleo, tá certo? Tem uma parte apolar e uma parte polar aqui, e bem polar, essa característica, o O- e o Na+. Isso daqui é chamado a formação dessas estruturas, o sabão. Essa reação é conhecida como hidrólise alcalina ou saponificação, tá? Então, ele diz lá o seguinte: os triacilgliceróis, quando aquecidos em presença de base, reagem liberando glicerol e sais de ácido graxo. Tá aqui o glicerol e os sais de ácido graxo aqui para cá. Feito? Bom, continuando. A reação representada é conhecida como, observe, isso aqui ó, é uma hidrólise alcalina ou também conhecida como uma reação de saponificação. A alternativa correta, a letra D de dado. Vale a pena ainda salientar que eu posso utilizar esse triglicerídeo não só para uma reação de saponificação e, por exemplo, a produção de sabão, como eu também posso utilizar para uma reação conhecida como transesterificação, na qual esse triglicerídeo reage, por exemplo, esse meu triglicerídeo que já tem uma estrutura aqui que é um éster, eu vou colocar para reagir com um álcool de cadeia curta, como por exemplo metanol. Isso vai gerar uma reação conhecida como transesterificação, aonde o subproduto dessa transesterificação é o glicerol e para cá eu passo a ter isso aqui, um novo éster formado. O que chama a atenção é que esse novo éster formado agora, isso aqui, é utilizado como combustível. O que eu tenho para cá se chama biodiesel, com uma série de vantagens muito grande. Biodiesel de fonte renovável, tá certo? Posso ter ele trabalhando diretamente ali com um triglicerídeo obtido ou um óleo obtido, não só de origem animal, como de origem vegetal, por exemplo. Eu posso ter N situações ali utilizando, certo? A ação direta dele ali como uma fonte renovável. Além disso, eu ainda posso ter, tem o fato de que no biodiesel ele é praticamente isento de enxofre, minimizando muito a produção de chuva ácida, e isso dá inúmeras vantagens frente ao petrodiesel. Beleza, turma? Tranquilo? Feito? Os principais casos foram abordados. Desejo a todos um excelente estudo. Até mais para vocês.